Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Projeto de Vida Plena. Meu nome é Alexandre, para quem não me conhece. E o meu é Aline, para quem não me conhece. Para quem não conhece. E a gente está aqui mais uma vez trazendo para vocês uma edição especial do Projeto Vida Plena. E para quem não conhece o projeto ainda, vale a pena explicar que o projeto é um projeto que começou com a idealização do Dr. Roberto Silva, que nós vamos chamar aqui para estar conosco dentro de alguns instantes, né? Psicólogo, que vem trabalhando aqui há vários anos aqui no sul da Flórida, né? E começou esse trabalho justamente de forma local, né? Fazendo reuniões com casais, fazendo reuniões para poder ajudar aqui a comunidade local com questões de casamento, família, relacionamentos. E daí já vão quase uns 8 anos já, né? Nossa, deve Tá, é por aí já. Né? Eu pergunto para os universitários, né? Eu acho então que manda chama os universitários. Eu acho que são 8 anos, né? 8 anos. Começamos com reuniões e depois fizemos essa transição bacana aqui para as vias digitais, Facebook, YouTube. Essa parceria que você que está acompanhando pelo Centro Comunitário Brasileiro também tem acesso a esse programa, né? E se você já acompanha o nosso trabalho ou pelo nosso canal no YouTube ou através da nossa comunidade, né, no Facebook, né? A todos vocês, muito bem-vindos, uma alegria estarmos juntos, né? E se você ainda não acompanha, se você de repente receber esse vídeo recomendado por alguém, né, aconselho demais entrar lá na nossa comunidade, lá no Facebook, se inscrever, para poder estar em contato conosco, receber mensagens, receber notificações de eventos e estar ligado com a gente, porque com certeza a gente cresce e cresce melhor, cresce junto, cresce mais forte quando caminhamos lado a lado, né? Também estamos em outras redes sociais. No Instagram. No Instagram, com certeza. E no Twitter. No Twitter também, com certeza. Tá só checando, você tá lembrando, né? Sim, claro. E se você ainda também não conhece nosso trabalho no YouTube, lá você pode conferir o histórico de diversos programas, palestras, muito material bacana, não é? Feito pelo Dr. Roberto Silva, que com certeza pode ajudar você, ou você pode até, de repente, indicar para quem está precisando e compartilhar esse material. Tá dado o recado? Totalmente. Então, Perfeito. sem mais... Não, se você falou que está perfeito, estou feliz. Perfeito. Para quem não sabe, eu tô feliz hoje. Vou falar. Chamar logo. Não, vou falar. Essa blusa aqui... Eita! Essa blusa aqui foi ela que me deu de presente quando eu estava namorando com ela, você acredita? Eita, não tem mais... Olha! Ela mandou bordar. Tem o nome aqui atrás. Mandou bordar o nome aqui atrás, mas nem para ver aqui, tá vendo aqui ó, o nome aqui? Especial. Já tem mais de 23 anos. Isso aí. Apresentar um casal maravilhoso. Para de gracinha, ali. chama logo, pessoal. Mônica e Zosmo, muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Nossa, eu tô noite. coçando aqui para fazer um comentário. Ei. Significa que esse Alexandre, depois de quantos anos, Alexandre? Essa aqui, bom, foi antes de casar, a gente vai fazer 23, então tem uns 24 anos de casado, talvez. Deve ter uns 24 anos essa camiseta. Tá com o copito de 24 anos atrás. Ainda cabe em mim, você vê? Você tá... Pois é, olha só, incrível que pareça. O menino tá novinho. E para quem tá chegando aí agora, vamos pegar esse gancho aí, desse corpício sarado aí do Alexandre, porque o Alexandre evitou chegar no limite. Evitei chegar no limite. Com certeza. Uau! Que é o tema do nosso encontro de hoje. Muito chegar bom. no limite. Muito tá vendo, bom. pessoal? Não deixa a camisa ficar apertada. Deixa. Olha como é que ela tá. Não deixa a camisa ficar apertada. Ela tá justinha, tá vendo? Nem todo mundo está vestindo camisa de 23 anos atrás, mas, né? Não, realmente mudou. Eu tive que cair um número. Ô, dose. Olha que tá certo.
Eu ando no meu limite. Tá no... Não deixa chegar lá, não. Eu vejo que está indo. Calma aí. Você não deve Tá deixar certo. chegar no limite. Não, mas tudo na vida tem que ter limite. Ai, Tudo na ai. vida tem limite. Isso, Então, a Mas gente então- não pode... Pois é, pessoal. Então, a gente está aqui feliz mais uma vez, começando a nossa live com o Dr. Roberto. Mais um dia aqui, né? Mais uma noite assim, bem especial. E vamos, né? Vou passar a voz aqui para o Zósimo. Lembrando que, só para deixar para aqueles que estão nos ouvindo aí, né? Para não perder a nossa próxima live. Já temos a data, dia 18 de abril. Não esqueçam. Tá? É dia do aniversário do meu pai. Ai, que gosto. Aniversário do seu pai. É engraçado, o meu aniversário. 18 de abril? É. Nossa, é o meu 21 de setembro. Tá bom, eu já sei. Muito perto, não? Só para descontrair, tá, gente? Mas eu não vou deixar no limite de esquecer. Pode ficar tranquilo. É só para não chegar no limite, com certeza. Gostei demais disso. Esse cara tem... tipo assim, falando nisso, o meu é dia 21 de setembro. O meu tá mais perto, é 4 de maio, viu, gente? Para todo mundo saber. Aí a M é G em cima e P embaixo. Mas é isso aí. Nosso tema de hoje, né? Evite chegar no limite. Nós estamos muito felizes hoje também, né, Zózimo? Porque a camisa serviu no Alexandre. Serviu. A camisa serviu. E nós temos agora o nosso doutor Roberto Silva, que vai falar para a gente aí, aprender mais um pouquinho essa noite. Né? Pegar esse exemplo maravilhoso do Alexandre, né? Não deixou, ó, pensa, 23 anos atrás, tá? É isso aí, doutor Filezinho. Roberto. É com o senhor aí, doutor Roberto. Boa noite, amigos. É sempre uma alegria poder estar falando com vocês depois desse bate-papo inicial aí bem descontraído, em que os limites foram testados. Que bom poder falar sobre esse assunto, que é o assunto que estamos hoje colocando. Evite chegar no limite. Pode ter dupla interpretação quando nós falamos sobre limites. Existe o lado positivo, que é aquele que as pessoas buscam ultrapassar o seu limite, indicando isso um aperfeiçoamento, um crescimento, um rendimento maior. Isso é possível, sim. E muitas vezes pessoas conquistam uma posição porque ultrapassaram limites. Ok, esse é um lado que não é o que estamos abordando aqui hoje. Quando nós falamos evite chegar no limite, nós estamos falando acerca de comportamento, acerca de relacionamento, acerca de vida conjugal, acerca de estabilidade emocional. E eu digo, evite chegar no limite porque nesse ponto que estamos trabalhando, não no sentido de conquistas, de realizações, mas no sentido de relacionamentos, chegar no limite é um ponto de exaustão. Chegar no limite é um ponto de saturação onde a pessoa não suporta mais algo nenhum, porque realmente no relacionamento a pessoa chegou no limite. Isso acontece, por exemplo, dentro de um relacionamento conjugal em que um vai suportando, e aí, de repente, ele não consegue mais porque ele chegou no limite. E é sobre isso que queremos conversar com você nesta noite, no sentido de que haja um entendimento que é possível trabalhar para que não chegue nesse ponto de exaustão. É possível trabalhar. Eu tenho dito que um casamento em crise, ele passa por 5 fases, pelo menos. Um casamento em crise passa por 5 fases. E eu intitulo essas fases como sendo a fase do encanto, a fase da acomodação, a fase do início dos conflitos,
a fase do agravamento dos conflitos e a fase do limite. É nessa fase aí que nós precisamos trabalhar para não chegar nela. Por quê? Tudo começa com admiração, tudo começa com a paixão, tudo começa de maneira que as situações contrárias só serão descobertas depois, porque, afinal de contas, a atração, o momento, faz com que só olhe para o interesse de ter o seu relacionamento, o seu casamento. Por isso que chamamos fase do encanto. Mas só que essa fase, embora possamos dizer que os estudos indicam que essa fase tem uma média de 2 anos, é possível que não aconteça nem em um tempo desse, pode ser que seja um tempo menor. Só que a fase do encanto, seja no tempo estimado de 2 anos ou menos, ela vai passar. E quando a fase do encanto passar, é a grande questão que precisa ser entendida. Os casamentos em crise entram na fase da acomodação. Fase da acomodação, porque é aquele pensamento, já casei, já estou no relacionamento. Não era bem isso que eu pensava, mas já estou, e já que estou, vamos ver o que vai dar. Quem sabe o tempo faz com que o outro mude o comportamento, e a pessoa pensa e se ilude dessa maneira. Aí o que acontece? A fase do encanto passou, a fase da acomodação também acaba passando. E aí, quando a fase da acomodação passa, vem uma fase que já começa a levantar uma bandeirinha amarela aí, que é a fase dos primeiros conflitos. Por quê? Porque até então, o casal, na acomodação, mantinha uma espécie de uma regra do silêncio, onde não se questionava muito acerca das diferenças e até mesmo daquele tipo de comportamento que precisava ser corrigido. O casal se mantinha um tanto quanto frio em relação a isso. Mas entenda uma coisa: tudo aquilo que a pessoa internaliza somatiza. Então, aquilo que no começo é algo simples, daqui a pouco a somatização faz com que até fatos menores provoquem uma reação maior do que outros fatos que já tenham acontecido, que até foram de proporção maior. Isso tudo por causa da somatização. Porque, dependendo do momento em que o fato acontece, a pessoa vai ter mais ou menos tolerância. E é a fase em que os atritos começam a vir à tona, e isso faz com que o relacionamento já não fique tão estável como estava até então. Porque na fase do encanto, aparentemente estável, na fase da acomodação, uma certa frieza, uma certa posição de indiferença, mas na fase em que começam a aparecer os atritos, aí o ambiente começa a ficar difícil. Isso é o que temos observado, e não somente por causa de estudos, mas na prática tem acontecido assim. Embora nós saibamos que existe, sim, uma espécie de cronologia para essas fases, às vezes eu ouço pessoas falarem que
a fase do encanto acabou no primeiro dia. Ou seja, não cumpriu esse tempo que deveria ser de aproximadamente 2 anos. São casamentos que já iniciam em crise, vamos dizer assim. Por quê? Porque não se prepararam para o relacionamento, cada um veio da sua origem, com a sua bagagem, com o seu entendimento de relação conjugal, cada um veio com o seu modelo, e o resultado foi que, quando efetivamente entraram no casamento, os atritos vieram. Seguindo essas fases, se isso não for trabalhado, infelizmente, da fase do início dos atritos, vem a fase do agravamento dos conflitos. Aí a situação fica realmente mais difícil. Eu costumo dizer que a melhor pessoa para ajudar um cônjuge é o outro. Melhor pessoa. Mas, quando isso não é possível, é necessário que uma terceira pessoa entre aí. No caso, um profissional competente para poder ajudar a fazer a harmonia nesse relacionamento. Principalmente quando o casal chega na fase do agravamento dos conflitos, é indispensável uma ajuda, porque o casal não consegue mais o diálogo, não consegue mais ter o resultado que buscam, o casal não consegue ter a argumentação naquilo que pensa, naquilo que quer, naquilo que deva fazer. E aí, infelizmente, se o casal não for socorrido nesse tempo, o casal vai chegar na fase limite. Ou seja, quando eu falo de chegar no limite, entenda bem, eu faço 2 colocações aí. Uma é de você chegar no seu limite. Essa é uma colocação. Você chegar no ponto em que você diga, cheguei no meu limite. Outra é você provocar o seu cônjuge e ele, então, chegar no limite. É quando a pessoa, muitas vezes, ela está quieta, ela está calada, ela está sossegada, e o outro leva essa pessoa a chegar a um ponto de exaustão, e quando essa pessoa chega no ponto de exaustão, ou seja, essa pessoa chegou no ponto, chegou no limite, ela vai tomar uma decisão. Ou seja, limite, a fase limite é uma fase em que raramente, a não ser quando os dois querem restaurar o relacionamento, normalmente nessa fase, o divórcio é quase que inevitável. Normalmente, nessa fase, o divórcio é quase que inevitável. Eu até faço uma colocação quando eu pego um casal nessa posição. Eu digo assim, olha, deixa eu dar uma notícia ruim e uma notícia boa para vocês. E a notícia ruim é o casamento de vocês acabou. E normalmente, quando eu falo o casamento acabou, eu vejo a reação do paciente. Alguns arregalam os olhos, porque jamais esperavam ouvir do profissional essa expressão: o seu casamento acabou. O seu casamento. Você precisa se conscientizar que o seu casamento acabou. Mas aí eu digo, mas eu tenho uma boa notícia. É possível ter um novo casamento com os mesmos personagens. Não. Aí vou mostrar, então, que é possível trabalhar o relacionamento
e sair desse estado de crise. Porque o que eu disse, quando eu falei de 5 fases no casamento, é o que acontece com casamentos em crise. Nem todos os casamentos estão em crise. Nem todos. Bom, né? Que nem todos. Mas, infelizmente, muitos estão em crise. E os que estão em crise fazem esse caminho mais longo, que é o caminho de 5 fases. O casamento sadio, não, o casamento sadio faz um caminho mais curto. Faz um caminho apenas de 3 fases. 3 fases. Mas é importante você entender isso, para que não somente fique isso como que algo distante, mas algo que você avalie e veja qual é a realidade que você vive na sua vida conjugal. Qual é a realidade que você vive? Roberto, é interessante lembrar que as pessoas, muitas vezes, eu escuto falar isso, que as pessoas casam umas com as outras, né, com a intenção de consertar aquela pessoa, com a intenção de melhorar aquela pessoa. E eu escutei uma frase recente que me diz que a gente não tem a capacidade de melhorar o cônjuge, de melhorar o outro. Mas, por outro lado, a gente tem a condição, a gente tem o poder de piorar o outro. Infelizmente. Então, que muitas das vezes a gente ou chega no nosso limite ou acaba levando o outro ao limite, né? Por causa das nossas ações, por causa de não refletir bem sobre essa dinâmica de relacionamento. É verdade. Outra coisa interessante também que a gente pode ressaltar nessa fase anterior aí é lembrar, isso é por experiência, eu tenho notado também muitos casamentos, principalmente aqui nos Estados Unidos, não começam nem pela fase do encanto, mas pela fase da necessidade de estar juntos. Então, assim, acabam se conhecem, em 2 meses eles estão, né, claro, estão encantados ali com o outro, mas em 2 meses já estão juntos, morando juntos, já estão começando uma vida, um relacionamento marital, né, de maneira totalmente atropelada, e às vezes essa somatização veio de antes disso mesmo, todas as decepções que a pessoa teve talvez antes, ela já vem com um pacote de situações de decepção amorosa e acaba lançando aquilo sobre o cônjuge. Então, nesse caso, né, assim, só a título de exemplo, né, eu estou dizendo isso, observar mesmo, como igual você falou, a importância de conhecer e saber o que significa casamento antes de casar. Porque se você não está tratado, se você não está curado de uma relação, de um relacionamento anterior frustrado, você vai entrar numa nova relação com aquilo guardado, você não liberou aquela mágoa, não liberou aquele perdão para o outro relacionamento. Então, você já traz aquela bagagem. Então, uma coisa muito séria nessas 5 fases, que eu acho que vai chegar rapidinho no limite, é essa pré-somatização de outros relacionamentos também. Acho que também um detalhe que, às vezes, abrevia essas fases todas aí é o fato de a gente estar num país onde a maioria das pessoas estão longe dos seus costumes, da sua cultura, dos seus parentes, e encontra uma pessoa que está na mesma situação, né, longe de cultura, e se chocam essas 2 culturas. Aí eu acho que essas fases aí, a abreviação delas é muito, muito maior. Essa questão, né, é muito, né, o casamento, quando o senhor fala que cada um trouxe, né, a sua raiz, trouxe o seu caráter familiar, trouxe todas as suas histórias, né, o choque de cultura tem muito disso, né, fica difícil. Como é que eu vou entender? Não, mas na minha casa não é assim. Igual, a gente já até falou isso numa live anterior, doutor Alberto, a respeito de pessoas que são casadas com quem é do Sul e um nordestino. Nossa, aí dá aquele, né? O fio dá aquela encostadinha assim. Mas é importante
É muito importante a colocação que vocês estão fazendo, Alexandre, Aline, Zózio e Mônica. É muito importante, porque eu estou falando de 5 fases dentro de um relacionamento que flui naturalmente, sem esses incidentes que foram mencionados e que, especialmente alguém fora do seu país de origem, pode ser onde for, você pode estar aqui nos Estados Unidos, como você pode estar em qualquer outro país que não é o seu país de origem, a tendência é a mesma. Por quê? É a questão da solidão, é a questão da necessidade de envolvimento com alguém da mesma cultura, é o fato até mesmo do pensamento de constituir uma família, e isso faz com que, estando fora da sua cultura, fora do seu país, isso tenha um sentido de urgência bem mais acentuado. Daí entendo uma coisa, o que o Zósimo disse, corretíssimo. Ou seja, esses fatores interferem em diminuir o tempo, o prazo dessas fases do casamento. Então, é mais fácil o casamento entrar em crise numa situação como essa que estamos levantando agora, do que um casamento dentro de uma cultura estável. É muito mais fácil o casamento estar entrando em crise com essas situações adversas que a pessoa esteja enfrentando. Porque, infelizmente, são fatores que interferem no comportamento da pessoa e dentro de um relacionamento, e que muitas vezes até a pessoa, como disse a Mônica, já passou por outros relacionamentos, essa é uma grande verdade, não é o primeiro casamento, é o segundo, terceiro, quarto e por aí vai. Não tem mais até aquela mesma flexibilidade de dar o crédito, de uma aproximação maior. Ou seja, acabam fazendo o inverso daquilo que deveriam fazer. Porque o mais lógico é que, tendo passado por uma experiência negativa, você apanha da lição e não repita. Isso seria o mais lógico. Sim. Porém, o que nós observamos é que as pessoas passam por uma experiência negativa, entram em outra situação, novamente uma experiência negativa, e por aí vai. É preciso parar isso daí. Porque senão, sabe o que acontece? Vai chegar num ponto da vida que as pessoas se sentem totalmente perdidas, desiludidas, sem expectativas, e ficam frustradas porque elas olham para trás e observam o que foi construído. O que foi construído? Infelizmente, muitos constroem um poço de amarguras, um poço de decepção, um poço em que as lamúrias da vida foram lançadas e ela está uma pessoa amarga. Infelizmente, a pessoa se torna uma pessoa amarga. Não trabalhou em si os problemas que tinha que ser trabalhados naquela pessoa, primeiro, antes de poder iniciar um relacionamento. E também não conferiu com a pessoa com a qual ela se relaciona se a planta de construção do seu objetivo, a sua casa, está combinando com a planta de construção da outra pessoa. Porque as pessoas vêm com referenciais diferentes. O que é casamento para mim? O que é casamento para a Aline? São coisas, são conceitos que a gente trabalhou lá atrás para a gente ter certeza de que a gente estava falando a mesma coisa. Né? Exatamente. Mas às vezes não acontece, no caso dessa pessoa, até achar que está preparada, ou que já se tratou, já cuidou, não, eu estou pronta para um outro relacionamento. E, de repente, tem alguma coisa assim escondida ainda que marcou, que deixou lá dentro ainda uma marquinha do casamento antigo, e isso, de repente, aflorar, e ela não nem imaginar, nem entender que realmente isso foi de um relacionamento passado, no caso. Isso pode acontecer também, né?
Ela achar que está preparada e não está. Pode. Infelizmente, isso acontece. Ou seja, a pessoa não, vamos usar a expressão que nós usamos aqui, não virou a página. Isso. Ou seja, eu sempre falo que alguém, quando sai de um relacionamento, precisa primeiro resolver fechar este ciclo para iniciar um novo. É um equívoco quando alguém que saiu de um relacionamento pensa que, para esquecer o relacionamento anterior, precisa se envolver em um novo relacionamento. Isso é uma falácia que muitas pessoas tentam levar isso adiante, mas isso é fantasioso, isso é falso, porque emocionalmente a pessoa não está pronta para um novo relacionamento se ela não fechou o ciclo do relacionamento que ela estava. Se ela não fechou o ciclo anterior, ela corre riscos. Por isso que é importante. E essa colocação que Alexandre fez de alguém pensar que vai ajudar o outro, vai fazer o outro ser melhor, isso é total ilusão. Porque, primeiro, que ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Isso é algo que precisa ser bem entendido. Ninguém muda ninguém. A pessoa tem dificuldade de mudar a si próprio. Verdade. Quanto mais querer mudar o outro. Agora, quando o casal entende, cada um entende, cada cônjuge entende que é preciso separar pessoa de comportamento. Eu sei que isso é um ponto bem delicado, complexo, quando eu falo separar a pessoa de comportamento. Porque nós não temos a obrigação de gostar do comportamento. Mas se estamos envolvidos com alguém, temos que amar essa pessoa. Sim. É muito sonho, ou até por que não dizer fantasia, achar que a pessoa que amamos tem 100% o comportamento que queremos. Isso eu vou dizer que é impossível. Se nós soubermos separar a pessoa de comportamento, nós vamos continuar amando a pessoa e vamos admitir, vamos aceitar o comportamento, mesmo que discordemos, vamos aceitar, e a aproximação no afeto pode influenciar o outro a mudança de comportamento. Quem que não deixa de fazer uma coisa por amor a outra pessoa? Quem que não deixa de fazer algo? Por quê? Não houve resistência. Porque o grande problema dos atritos e que leva a pessoa ao limite é que a pessoa trabalha em cima das falhas do outro. A pessoa trabalha em cima dos defeitos, daquilo que o outro está falhando. Aí sabe o que acontece? Quando um trabalha em cima da falha do outro, leva esse outro a trabalhar em cima da falha desse outro aqui. E aí, quando o casal começa a trabalhar em cima da falha do outro, definitivamente não há como crescer. Não tem como crescer. Agora, quando um trabalha amando a pessoa e influenciando acerca do comportamento, sim, aí é possível que o comportamento tenha mudança e o casal tenha o ajuste que precisa. Por isso que casamento bem-sucedido, casamento que não entra em crise da forma que nós colocamos no primeiro grupo, é o casamento que só passa por 3 fases. Adio. É a fase do encanto, a fase do ajuste e a fase da maturidade. Isso. Encanto, ajuste, maturidade. Entenda, novamente, relembrando que nós estamos falando de casais dentro da sua cultura, dentro do seu espaço, dentro de um relacionamento que cresceu naturalmente.
fora as adversidades de estar fora do seu país, longe da sua família, com dificuldade de emprego, com situações adversas. Mas mesmo numa situação fora do seu país, longe da sua família, com dificuldades diversas, é possível, sim, um casal trabalhar o ajuste. Porque o ajuste é exatamente o que acabamos de falar agora há pouco, quando a pessoa entende o comportamento um do outro e não força uma mudança de comportamento, mas influencia aquilo que precisa ser trabalhado. Então, não é uma questão de controle, não é uma questão de cobrança, não é uma questão da pessoa estar manipulando o outro, é uma questão de entendimento, diálogo. Diálogo. Não se chega a um ajuste se não houver diálogo. Se não houver diálogo, fica cada qual no seu pensamento, na sua posição. E é possível que pessoas aparentemente estejam concordando quando, na realidade, não estão concordando. Mas isso não é para o casamento que passa só por 3 fases. Isso é naquela fase anterior do casamento de 5 fases. Aqui, no casamento de 3 fases, o ajuste passa pela compreensão de que cada um precisa ser melhor. Não é o outro ser melhor. É cada um sendo melhor. Roberto, Pois não? considerando que eu acredito que as pessoas que casam, né, se não na sua totalidade, né, descontando um outro com algum problema mental, todo mundo que casa para ser feliz, né? Não para fazer o outro ficar infeliz, né? Então, eu diria o seguinte: por quais motivos o senhor considera que os casamentos, às vezes, eles passam da fase 3 para a fase 4? O que leva o casal a deixar passar a fase de maturidade e seguir adiante, ao invés de procurar o diálogo? Ok, deixa eu clarear um pouquinho o entendimento aí. Fase 3 para fase 4 é no casamento em crise. Sim. Ou seja, até Isso. a fase 3 é a maturidade. Isso. Não. 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 Deixa eu refazer a colocação. Por favor. Casamento em crise, 5 fases. Ok. A fase do encanto, Ok. da acomodação, início dos atritos, agravamento dos atritos, limite. Ok. Casamento saudável, 3 fases apenas. Diferente. Entendi. Só 3. Fase. Ok? O Ok. encanto, ajuste e maturidade. Maturidade. Bom, Então tá. Então, a refazendo a pergunta. maturidade leva esse casamento até que a morte nos separe. Então, eu acredito que todo mundo tenha na cabeça, né, que está casando para que até a morte separe. As pessoas casam para ser felizes, né? Por quais motivos principais isso não acontece? O que leva a sair desse círculo virtuoso, dessas 3 fases, e de repente ir para uma fase de desajuste e não buscar esse acerto? Mesmo ela estando na maturidade. Está nessa fase aí, você está falando, né? Olha, Ou não chegou lá talvez? quando o casal chega na maturidade, eu vou dizer que é uma fase estável. É uma fase em que muito difícil que esse casal venha para uma separação. É muito difícil. Porque entenda bem uma coisa, quando eu falo de maturidade, eu não estou falando de um casamento com 30, com 40, com 50 anos. Não estou falando isso. Porque é possível, infelizmente, um casamento com longo período não estar na fase da maturidade. Verdade. É possível. Um casamento com 30, 40, 50 anos não ter alcançado a maturidade, está ainda na fase dos conflitos ou do limite. Isso, infelizmente, acontece. Agora, quando a pessoa casa, ela busca
E aí é preciso entender essa questão de buscar a felicidade ou fazer o outro feliz. Isso não pode ser algo exclusivo. Porque o que é a felicidade para um? O que faz um ser feliz? E não adianta ele buscar a felicidade se ele não coopera para a felicidade do outro. Daí a colocação que eu faço do ajuste. Ou seja, o que um espera? O que o outro espera? O que um fazendo interfere na qualidade de vida do casamento? O que o outro fazendo também interfere na qualidade de vida do casamento? Aí, quando cada cônjuge tira o holofote de si e põe o holofote nos dois, como casamento, bom, cada um vai entender que precisa abrir mão de algumas coisas e precisa fazer outras que naturalmente não faria. Quando há esse entendimento em que pessoas abrem mão de algumas coisas e se dispõem a fazer outras que naturalmente não fariam, bom, então está havendo ajuste. E ambos fazendo isso, ou seja, os dois cônjuges fazendo isso, não tem como esse casamento não ter ajuste. E depois que chega na maturidade, não, eu vou usar uma expressão, não desaprende. Não tem como desconstruir. Vamos usar esse termo. Não tem como você desconstruir isso. Não tem como você, depois de ter aprendido a andar de bicicleta, não desaprender. Não tem como. Você aprendeu a se relacionar, você conhece o seu cônjuge, você conhece o que você pode esperar do seu cônjuge. Na maturidade, você trabalha as expectativas no patamar certo. Ou pelo menos mais próximo possível da realidade. Porque a expectativa, você sempre vai precisar trabalhar no mesmo nível do conhecimento que você tem da pessoa. A grande situação que acontece de atritos é que as pessoas entram no relacionamento e elas não conhecem suficientemente o outro para ter a expectativa no patamar certo. Então, o que acontece? A expectativa é alta. E a frustração também. Pois é, porque todas as vezes que a expectativa está acima do conhecimento, a frustração é grande. É grande. E aí, infelizmente, nós vamos ter os atritos que machuca, porque toda separação é uma dor. Sim. É uma dor. É a somatização de perdas que elas são irreparáveis. Eu costumo fazer a colocação de a pessoa escrevendo um livro que, de forma abrupta, encerrou a história. Pronto, parou. E o livro ficou inacabado. Eu vi um depoimento de uma pessoa que passou por um divórcio. Aí vi isso hoje, a pessoa dizendo que o que mais doeu quando começou essa fase de divórcio, separação de bens, e tudo começou a acontecer de uma forma muito mais difícil do que outra pessoa imaginava que seria. Ela disse: o que mais me doeu na minha esposa não foi simplesmente o divórcio, foi eu ter passado 20 anos com uma pessoa que eu achava que eu conhecia. Essa sensação de perda, ela é muito forte. É muito forte. A pessoa tinha uma expectativa e se frustrou, porque a expectativa estava acima do conhecimento. Verdade. Às vezes e essa pessoa, às vezes, né, eu gosto daquele quadro que o senhor faz, né?
pode ter vivido esses 20 anos dentro de um processo de anulação. Sem dúvida. Né? Também. Pode ter vivido esse tempo todo dentro do processo de anulação. Uhum. Ele fez a renúncia, ela fez apenas um... Ele renunciou, mas acabou caindo para aquele lado da anulação e a frustração foi altíssima. Quem é essa pessoa? Né? A questão da identidade é bem complicada. Por isso que não vale a anulação, porque a anulação vai levar a um processo bem dolorido, vai machucar a pessoa. Uhum. É. Porque a frustração é inevitável quando você se anula. Uhum. E a anulação vai levar você a chegar no ponto limite. Uhum. Porque ninguém que se anula é feliz e ninguém se anula a vida toda. Exatamente. Ninguém. É o que fala, né? É o tal de tentar mudar o outro, né? Uhum. Tá tudo ligado, é uma espiral, né? Essa questão, né? Eu tento te mudar e quando eu tento mudar você, eu te anulo e te anulando, eu aumento o número a altura da sua frustração lá no final e, consequentemente, é o que o senhor falou lá na quinta fase lá do limite, o divórcio, né? Então, é inevitável. E o divórcio, ele realmente ele machuca muito, porque o divórcio não é simplesmente assinar o papel. Uhum. Tá? Tem algumas fases aí do divórcio. Porque o divórcio é partilha de bens, divórcio é deixar de ser família, porque sogra passa a ser ex-sogra, cunhado passa a ser ex-cunhado. Passa a ser um big luto, né? É um luto geral, né? É um luto geral. Envolve muita gente, na verdade. Envolve muita relacionamento de amizades. Sim. Amizades. Grupos sociais. Isso. Envolve todos as pessoas próximas. Sim. Tudo que foi investido dentro do casamento nesse tempo, né, que eles estavam juntos. Todos esses relacionamentos, tudo isso. Sim. Isso por isso que quando eu pego uma situação que realmente vai terminar em divórcio, o meu trabalho é preparar o paciente para, na hora de assinar, ele não sofrer. Uhum. Porque o maior sofrimento para muitos é na hora que assina. E agora? Não, eu preciso fazer esse paciente entender que outras fases são importantíssimas nesse processo e que a pessoa precisa entender que o que vai fazer ali no final de assinar um papel já não representa nada mais. Mas tudo por quê? Tudo por quê? Entenda bem, tudo por quê? Porque a pessoa deixou chegar no limite. Verdade. Olha como nós podemos evitar isso. Quando nós pensamos no casamento com base segura de amor, respeito e confiança, quando nós entendemos que o relacionamento conjugal precisa de companheirismo, cumplicidade, solidariedade. Quando tudo isso acontece, esse casamento alcança maturidade. Esse é o ponto que nós queremos enfatizar, porque temos aprendido, temos visto situações, temos passado por situações, e é preciso que você, cada um que está assistindo essa live, tenha como objetivo atingir a maturidade na vida conjugal. Atingir a maturidade, não a fase do limite. Porque a fase do limite, ela é triste, ela machuca, ela dói. A fase do limite separa. Mas a fase da maturidade, ela realiza. Que o objetivo esse deve ser o objetivo do casamento. Quando a pessoa casa, eu sempre pergunto aos casais qual o objetivo do seu casamento. E é muito frequente eu não ter resposta. Porque as pessoas não pensam
na existência, o quanto de existência esse casamento precisa ter. Por isso, não sabe estabelecer o objetivo. Verdade. E, automaticamente, se não sabe estabelecer o objetivo, ficam suscetíveis às falhas. Porque, diante de objetivos, as dificuldades elas não impedem o caminhar na direção do objetivo. Mas, sem objetivo, qualquer dificuldade é um ponto de bloqueio, é um ponto de desistência, é um ponto de sair de um relacionamento. Ok? Bem, esse é um assunto que vai bem mais do que nós temos conversado, e tanto Alexandre, Aline, como Zósimo, Mônica, podem acrescentar o que mais for preciso, e se houver perguntas também, você que está nos assistindo, você pode colocar agora a sua pergunta, ou se você está assistindo o vídeo no YouTube, você tiver pergunta, você pode enviar por e-mail para o projeto de vida plena@gmail.com. E estaremos respondendo às suas dúvidas, tentando ajudar para que você possa ter um casamento em que você não veja essa linha limite próxima, mas você esteja distante. Peraí. Doutor Roberto, Pois não. Bom, para fazer só uma fechadinha, assim, um questionamento meu a respeito das duas formas, né, de casamento. A primeira fase você falou de 5, né, e a terceira. Na minha opinião, e, né, para quem está ouvindo, eu acho que não necessariamente você ter um casamento de 20 anos para você passar por essas fases. Casamentos de 1 ano, né, de 2 anos, estão passando por essas fases. Né? Por exemplo, aqui é a primeira fase lá do casamento, né, que tem em crise, de 5 fases. Nem precisa de pouco tempo, em muito tempo. Em pouco tempo, eles já estão numa saturação de conflito tão grande, porque tudo se torna um conflito, e que esse casamento não tem uma vida muito longa. Também, na fase do casamento sadio, não significa que a maturidade é porque você está há longo tempo e falar, a maturidade a gente imagina, né? Meu casamento é maduro porque eu tenho 23 anos de casado. Não. Você pode ter um casamento maduro também com 1 ano, 2 anos de casado, porque você não está deixando esses conflitos somatizarem no relacionamento. Então, assim, eu queria saber a sua opinião. Eu acho que... Sim, isso que você está dizendo é verdade, tremenda verdade. Eu sempre pergunto aos casais, quanto tempo de casamento? E, pasme, eu já ouvi casal falar assim, 3 meses. Eu disse, 3 meses? Não deu tempo nem de ainda esquecer a lua de mel, né? E o casamento em crise. Infelizmente. Como também, como você disse, o casamento com longo período de duração também não estando maduro. E vamos encontrar o inverso, que é um casamento de pouco tempo, mas com uma estabilidade muito grande. Isso é possível. Isso seria o ideal para todos. Né, Zósimo, pode... Eu tenho uma ilustração que acho que fecha bem esse assunto. Poderia dar o nome dela de se... Eu conheço a ilustração e eu estou colocando um nome nela agora, ela não tem nome a ilustração. Não deixe o peso de uma pena te derrubar. É o seguinte, um viajante lá da Arábia, ele pegou seu camelo, começou a viajar, e todo lugar que ele chegava, ele ganhava presentes. Ia pegando coisas, comprava alguns, outros ele ganhava, ia colocando tudo aquilo no lombo do camelo dele. Tinha os lugares, tudo para encaixar, e todo lugar que ele chegava, ganhava um presente de um, ganhava presente de outro, e só viajando, só viajando. Chegou um ponto, o camelo dele já estava assim, já não estava aguentando mais o peso. Aí ele falou assim, não, chega, porque meu camelo está muito pesado,
vou embora agora. Quando ele está voltando, ele achou uma pena muito bonita, pena de pássaro, muito bonita a pena. Falei assim, não, mas essa pena aqui não tem problema. Ele foi e colocou e encaixou a pena no lombo do camelo. Na hora que ele encaixou, o camelo caiu. Não aguentou. Ou seja, não é por causa da pena, é porque o que não vinha, nada. ou seja, aquilo que foi colocado, né? A somatização de fato. Somatização de tudo. Esse cara furou o camelo dele. Esse cara furou o camelo dele, o camelo sangrou o tempo todo. Excelente a ilustração, porque mostra a importância do cuidado que temos que ter para não somatizar questões. Não somatizar. Não deixar no limite. Não deixar. Eu digo, não internalize questões. Está te incomodando? Vá para o diálogo. Vá para o diálogo. Não deixe internalizar uma situação, porque vai te adoecer, primeiro, adoece a pessoa emocionalmente e também fisicamente, e vai adoecer o relacionamento. Então, não internalize. Não quer chegar no limite? Não internalize. Vá para o diálogo. E aí você vai ver que é possível ter um casamento sadio. É isso aí, né? Alexandre agora, né? Com a Aline. Uma boa noite para todos. Muito obrigado. Zósimo está internalizando o horário aqui. Não, ele fica passando, assim. Não, tá certo. Estou passando para Está eles. cuidando, está cuidando da nossa programação finais, né, tá certo. Filho do doutor. Não, é importante. Mas, assim, uma coisa muito importante, uma dica muito boa para quem não quer mudar desse ciclo virtuoso de chegar à maturidade, né, e entrar no outro ciclo que é negativo, né? Para evitar que o seu casamento entre por esse caminho, uma dica que a gente pode deixar aqui muito importante para você é esse livro aqui, ó. O Labirinto da Vida Conjugal, que é da autoria do Dr. Roberto Silva, né, que é excelente para todo mundo que está casado, para todo mundo que pretende casar, para todo mundo que pretende continuar casado. E você encontra esse livro, né, no nosso website, do projetovidaplena.com/books, né, e você está vendo aqui também do outro lado aqui, o Melhor do que Sou, né, que também é um livro para todo mundo, uma leitura fácil, aquele tipo de livro que você... Oi? Aquele tipo de livro que você pega para ler assim um dia, você consegue pegar e ler e reler, e vale muito a pena, uma leitura muito leve, agradável. Esses livros estão no nosso website, projetovidaplena.com, por um preço super especial, e eu aconselho demais para você, né? E nesse meio tempo, né, pode continuar nos acompanhando nas redes sociais, já falei, onde você nos encontra, no YouTube, no Facebook, porque o nosso próximo programa será no dia 18 de abril. Com certeza, dia 18 de abril estaremos de volta para mais uma edição do Projeto de Vida Plena. E para você que nos acompanha, nosso muito, muito obrigado por você estar conosco até o final do programa. Espero que tenha sido alguma coisa que acrescente na sua vida. E se foi assim, estiver escutando a gente aí pelo YouTube, dá aquele like, né, ou pelo Facebook também, para a gente poder ter aquele feedback, né, de que está realmente fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Compartilha, né? Compartilha também, claro. Porque também você vai estar alcançando pessoas que precisam de uma palavra, e você nunca sabe a diferença que você pode fazer. Bom? Então, tendo dito isso, né, o nosso muito obrigado por mais um programa que estamos juntos. Mônica e Zósimo, obrigado pela participação de vocês. Valeu, muito bom. E do Roberto Silva, muito obrigado, né, por trazer essa palavra aí que é tão útil, que acrescenta tanto para todos nós. Com certeza. Para todos vocês, uma boa noite. Boa noite. E até a próxima. E até a próxima. E que o melhor, com certeza, para todos nós está por vir. Bom, creia nisso. Boa noite. Boa noite para todos.